acabei esquecendo de uma coisa, a gente volta lá. Tá? Segundo o integralismo, o federalismo pode apresentar sinais de debilidade social, tá? Tais como, coloca aí, votação, vírgula, entre outras. Ponto, a gente abre aspas e coloca assim: pretendemos realizar o Estado integralista, livre de dolo e pronto. Aí nós temos, tá? Opa. Aí nós temos a resposta da letra C. Ficou um pouquinho extenso, mas tudo bem. A gente diz assim: segundo o integralismo, o federalismo pode apresentar sinais de debilidade social, tais como fraudes em votações, corrupção generalizada, entre outras. Um exemplo tirado do próprio texto é: pretendemos realizar o Estado integralista livre de todo e qualquer princípio da divisão. O federalismo pressupõe essa divisão, pressupõe esse entendimento na estrutura do pensamento político dentro da estrutura do Brasil, certo? Portanto, letra A respondida, letra B respondida, letra C respondido, tá ok? Aí agora nós temos que passar para a alternativa não, para a questão letra D. Vou dar um enter aqui e vai passar ali, tá? Letra D. Diz assim: por que podemos afirmar que o integralismo é corporativista, tá? Assim, o integralismo defende o princípio de que o integralismo defende o princípio de que toda a sociedade civil. Oi, quem está com o microfone aberto? Foi sem querer, desculpa. Está cantando aí, né? O integralismo defende o princípio de que toda a sociedade civil deve servir ao Estado. Toda a sociedade civil, cada coisa, viu? Deve servir ao Estado. E não deve ocorrer o contrário. Pois a sociedade é parte do Estado. Deixa eu ver, tem mensagenzinha aqui. Bom, depois eu dou uma olhada. Certo? Então, exercício, letra A, respondido, letra B, respondido, letra C, respondido, e exercício, letra D,
também respondido. Então, o integralismo defende o princípio de que toda sociedade civil deve servir ao Estado e não deve ocorrer o contrário, pois a sociedade é parte do Estado. Aí pede para comprovar com trechos do próprio livro. Então, diz assim, vamos colocar assim, cadê? Vamos colocar um trecho aqui, eu acabei esquecendo de marcar, cadê o texto? Deixa eu ver. Erguê-la da sua depressão, sua amargura. Coloca assim. Ronei entrando agora, vê se só um horário. Deixa eu marcar aqui, presença, tudo. Aí, só mais um trechinho falta para a gente poder encerrar a resolução desses exercícios. A gente tem que colocar uma citação do próprio livro-texto. A gente coloca assim, erguê-la. Erguê-la. Isso. Erguê-la da sua depressão, do seu desalento, da sua depressão, do seu desalento, sua amargura, para que ela caminhe, dando começo à nova civilização. Dando começo à nova civilização. Portanto, essa seria a citação para a gente colocar na nossa resposta. Aí a gente encerra a resposta com a entrada do José Eduardo. Bom dia, José Eduardo. Seja bem-vindo. Estamos quase terminando e agora você entra. Muito bom, muito bom, muito bom. Certo? Então, é o seguinte, eu vou deixar essa lista de respostas também no Sysframe Online. Quem não pegou, quem não anotou, a resolução das questões estão aqui. Exercício História, página 79. Eu vou deixar no Sysframe Online para vocês poderem pegar junto com a aula gravada da nossa atividade de hoje, certo? Portanto, nós temos dentro da nossa ideia, assim, letra A, o trabalho exercido de uma virtude de benefício de valores conservadores como a família e o progresso da nação. Portanto, através do trabalho, o cidadão se realiza como um membro do Estado. Tá? Letra A. Letra B. A religião e a política defendem valores tradicionais do monoteísmo judaico-cristão como uma forma de integração do indivíduo à pátria. Letra C. Segundo o integralismo, o federalismo pode apresentar sinais de debilidade social, tais como fraudes em votação, corrupção generalizada, entre outras. Pretendemos realizar um Estado integralista livre de todo qualquer princípio de divisão, que é a ideia do federalismo. E a letra D, o nosso último exercício da página 79, 80, na verdade, tá? 79, 80. O integralismo defende o princípio de que toda a sociedade civil deve servir ao Estado e não deve ocorrer o contrário, pois a sociedade é parte do Estado. Então, é função da sociedade erguê-la da sua depressão, do seu desalento, da sua amargura, para que ela caminhe, dando começo à nova civilização. Então, essas são as ideias ligadas diretamente à resolução dos exercícios, a página 79/80, por favor, /80. Aí a gente coloca assim, aula do dia 20/8/2020.
tá ok? Eu vou deixar disponível essa resolução de exercícios no SysFrame online, para quem está atrasado aí para poder copiar e para quem está ausente da aula, certo? Então, nós temos essas as ideias a respeito da aula de hoje. Então, para hoje, nossa aula bem curtinha, mas eu vou deixar uma tarefa para vocês, tá? Deixa eu marcar aqui na própria folha, assim, tarefa. A gente coloca assim, 20/8/2020. Tarefa, vamos colocar aqui, exercícios das páginas, não da página. Então, assim, das páginas 80 e 81. 80/81, tá? São os exercícios chamados aplicando conhecimento. Aplicando o conhecimento. Então, para a semana que vem, exercícios das páginas 81, 80, aplicando o conhecimento, tá? Para vocês poderem fazer uns exercícios também enquanto passa o fim de semana, certo? No mais, as respostas estão aqui. Eu estou deixando disponível de novo para vocês lá no SysFrame. Deixa eu ver aqui quem está me perturbando. Me mandaram uma mensagem aqui, eu não consigo visualizar, tá? Tá. Augusto, tá certo falar que esse governo era extremista? Augusto, falar que o governo era extremista, você tem que primeiro salientar o que se entende por extremismo, em que sentido você está falando, usando o termo extremismo, tá ok? Então, o governo de Getúlio Vargas, ele era centralizador e tornou-se uma ditadura. O que você entende por governo extremista? Então, é essa a situação. Quando você vai falar a respeito de um governo, você fala, esse governo é fascista, esse governo é extremista, mas em que sentido? Tá? Qual é a ideia do extremismo que você estabelece dentro dessa abordagem? Se você for levar o extremismo no campo da centralização política, sim, era extrema a centralização política. Agora, se você quer usar o termo extremismo com outro significado, talvez não seja bem aplicado. Tá ok? Então, o governo de Getúlio Vargas não que fosse extremista, o governo de Getúlio Vargas era centralizador. E o extremismo, eu tenho sempre o extremismo de direita ou de esquerda. E Getúlio Vargas, ele era o Estado centralizador na figura do presidente. Você andou faltando algumas aulas, então perdeu algumas abordagens que nós fizemos a respeito de Getúlio Vargas, tá? Então, usar o termo extremismo é incorreto quando a gente avalia uma situação de postura do governo. Então, falar que o governo Vargas era centralizador, era ultracentralizador, até aí tudo bem, é aceitável. Mas quando você usa o termo, esse governo era extremista, então fica assim aberto um leque de outras situações, porque não tem como você fechar. Era um extremismo político, era extremismo econômico, extremismo social, um extremismo de falta de liberdade de expressão. Então, abre muito o leque. Ok? Então, usar o termo extremismo não seria adequado nessa postura de avaliação do governo, certo? No mais, eu quero agradecer a presença de vocês, a todos aqueles que entraram na aula, aqueles que não tinham entrado na aula e apareceram pelo menos na aula de hoje, como a Maria Fernanda de Albuquerque, como, por exemplo, o Natan Milan, que estava sumido, como, por exemplo, o Diogo Iglesias. Bom dia para você, Diogo. De Iglesias? Iglesias, deixa eu ver. Isso, exatamente. Então, eu desejo a vocês uma ótima quinta-feira e lembrando que hoje à tarde nós temos aula de introdução à filosofia às 14